Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o Igor e está começando mais um vídeo. Bom, senhoras e senhores, hoje é o primeiro vídeo da nossa série Revisão Enem 2021. Bom, hoje, como vocês viram no título, nós vamos falar de matemática e o conteúdo de matemática que nós vamos abordar nessa aula será equações do segundo grau. Então, você que é do terceiro ano, que já viu essa matéria, mas não sabe mais ou menos, fica aqui para você relembrar. E você que é do primeiro ou do segundo ano e quer saber essa matéria, fique nesse vídeo que vocês vão entender tudo direitinho. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço para que vocês deixem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal, divulguem esse vídeo para todos os seus colegas de escola, seus amigos, para que eles estudem para o Enem aqui pelo canal QBMG. Então, sem mais enrolação, bora para a videoaula! Muito bem, pessoal. Agora, para a gente começar, vamos falar aí da definição das equações do segundo grau. Como vocês estão vendo aí, equação do segundo grau é uma expressão algébrica com igualdade, onde uma incógnita está elevada ao quadrado. Ah, mas eu não sei o que é isso, esse tal de incógnita. O que é isso, incógnita? Não entendi nada. Não se preocupa. A incógnita é o valor desconhecido numa expressão. A gente usa muito o x, né? O que é aquele valor desconhecido? Tipo, por exemplo, um tal valor, um número que eu não sei qual que é, então eu vou utilizar o x, tá? Então o x é a nossa incógnita. Vamos colocar um exemplo? Aqui, 2x mais 4 igual a 10. O que é isso? Nós temos aqui o 2 está multiplicando um valor que eu não conheço, mais 4 igual a 10. E esse modelo que vocês estão vendo aqui é uma equação do primeiro grau. Por que é uma equação do primeiro grau? Porque esse x que vocês estão vendo aqui, ele está elevado a 1. Mas pera aí, Igor, cadê esse 1 que eu não estou vendo? Você não precisa ver ele. Ele pode ficar oculto, entendeu? Então, todos os números elevados a 1, eles não aparecem esse 1zinho em cima. Mas ele está elevado a 1. Por isso que a gente chama do primeiro grau. Sabendo disso, se a gente tiver elevado a 2, aí nós vamos ter uma equação do segundo grau, que é igual a essa que vocês estão vendo aqui. Olha só o x, ele está elevado ao quadrado. Nós temos um outro x aqui, tá? Aí vocês vão estar me falando assim, gente, o que é isso? Que tanto de letra que é essa? Esse aqui que vocês estão vendo é o termo geral de uma equação do segundo grau. Então, todas as equações, elas têm esse formato. Elas possuem esse x ao quadrado, esse x, tá? Elas são assim. Mas você vai me perguntar, o que é esse A, esse B e esse C que você está vendo aí na tela? Esses aqui são os termos que acompanham as incógnitas, tá? Mas antes de eu explicar eles, vocês têm que entender que para essa equação ela existir, ela tem que ter uma condição de existência. Ou seja, o que é essa condição de existência? O A, ele tem que ser igual a zero, que é esse A que vocês estão vendo aqui, ó. Mas o que é esse A, gente? Que eu não entendi nada até agora. Esse A é o termo que acompanha o x ao quadrado. Então, o número que ficar aqui, ele vai ser o A, tá? Então, ele vai estar multiplicando o x ao quadrado, beleza? Em sequência, nós teremos o B, que é o termo que acompanha o x. No caso, é esse B que vocês estão vendo aqui, ele vai acompanhar o x. E esse C aqui, ó, já tem até a setinha aqui falando, ele é o nosso termo independente. Vocês estão percebendo que o A ele está acompanhando uma incógnita, o B está acompanhando uma incógnita e o C não está acompanhando ninguém? Então, ele é o nosso termo independente, ele não está acompanhando ninguém, entendeu? Mais ou menos essa que é a estrutura de uma equação do segundo grau. Agora, para vocês entenderem esse A, esse B e esse C direitinho, eles são os termos que acompanham e o termo independente, vou colocar um exemplo aqui. Nós temos aqui, ó, 2x. Nós temos aqui 2x ao quadrado mais 4x mais 6 igual a zero. Essa aqui é uma equação. Agora, percebam que nós temos um 2, nós temos um 4 e nós temos um 6. Esse 2 ele está acompanhando o x ao quadrado, não está? Então, se ele está acompanhando o x ao quadrado, a gente falou aqui em cima que quem acompanha o x ao quadrado não é o A. Logo, esse 2 ele vai ser o nosso A.
Esse 4 que vocês estão vendo aqui, ó, esse 4 está acompanhando o x, correto? E quem que acompanha o x é quem? Não é o b? Então a gente pode falar que esse 4 é o b. Olha para você ver aqui o b aqui embaixo. E agora, esse 6, tá vendo esse 6 aqui? Ele está acompanhando alguma incógnita? Não, ele está sozinho. Então, o termo sozinho aqui não é o C, ele não é o termo independente. Então, logo esse 6 ele vai ser o nosso C. Beleza? Isso aqui que eu estou falando é muito importante vocês aprenderem, vocês vão ter que aprender, porque na hora que a gente for resolver uma equação, vocês precisam saber que número que é o A, que número que é o B, que número que é o C, tá? Não se preocupem, porque sempre quando cair um exercício, não vai ter esse A, esse B que vocês estão vendo aqui. Vai ter só as incógnitas, tá? Esse A vai ser um número, esse B vai ser um número, esse C vai ser um número. E esses números que estiverem aqui, vocês vão ter que identificar se ele é um A, se ele é um B e se ele é um C. Beleza? Vamos agora falar das classificações das equações do segundo grau. Elas podem ser completas e incompletas, tá? E é muito importante você saber isso, porque na hora que você for resolver, tem várias formas de você resolver uma equação, tá? E essas formas vão variar de acordo com as classificações. Então, as equações completas elas vão ter uma forma de se resolver, as incompletas outra. Então, vocês têm que saber direitinho o que são equações completas e incompletas. Vamos ver? Bom, então vamos lá. Como eu escrevi aqui, as equações do segundo grau podem ser classificadas em... Nós vamos começar pelas completas. O que são as equações completas? São aquelas equações cujo o A, B e o C eles são diferentes de zero, tá? Lembrando que sempre todas as equações, como a gente olhou anteriormente, para que elas existam, o A que acompanha o x ao quadrado, ele tem que ser sempre diferente de zero. Ele pode ser um número negativo, pode ser uma fração, só não pode ser zero, beleza? Então as completas, o A, o B e o C são sempre diferentes de zero. Então sempre vai ter um valor aqui, vai ter sempre um valor no A, no B e no C. Vamos colocar um exemplo? Olha só, nós temos aqui o 2x mais 4x mais 6. Tá vendo que eu tenho todos os números? Eu tenho o 2, o 4, o 6, todos estão aqui. Então elas são completas, tem todos os termos, tem o A, B e o C. Então, por essa lógica, vocês vão já saber o que são as incompletas. As incompletas, nós temos duas incompletas. Nós temos as incompletas em C, que é essa que vocês estão vendo aí na sua tela, e nós temos as incompletas em B. Fica tranquilo que é a coisa mais tranquila do mundo, olha pra você ver. Ó. As incompletas em C, elas não possuem o termo C, não tem aquele termo independente. O termo independente ele é zero. Olha só a formação. Sem o C, elas ficam assim, ó. ax ao quadrado mais bx igual a zero. Tem o C aqui? Vocês estão vendo o C? Eu não estou vendo. Não estou vendo. Então, elas estão incompletas. Elas não têm esse C. Esse C está faltando. Vamos colocar aqui o exemplo. Nós temos aqui ó, o 2x mais 4x igual a zero. Vocês estão vendo um outro número a não ser números acompanhados pelo x? Você está vendo um número sozinho aqui? Eu não estou vendo. Não estou vendo. Eu estou vendo um número acompanhando um x ao quadrado, eu estou vendo um número acompanhando um x, mas o número sozinho eu não estou vendo. Então, posso dizer que essa equação aqui ela é uma equação incompleta. De C, está faltando C, então ela é incompleta de C. E nós temos também as incompletas em B, igual vocês estão vendo aqui. Ó. Se a incompleta em C era a falta do C, as incompletas em B terão a falta do B. Então, vai ser assim, ó, ax ao quadrado mais C igual a zero. Então, não tem aquele termo acompanhando x. Tem o termo acompanhando x ao quadrado, tem o termo independente, só não tem o termo que acompanha o x, que é o b. Vamos colocar aqui um exemplo, né? Nós temos aqui, ó, o 2x mais 6 igual a zero. Tá vendo que não tem um outro coisa x aqui, ó? Porque aqui a gente tinha um coisa x, né? Nós tínhamos aqui o 4x, que é o termo b. Aqui a gente também tinha o b, que é 4x. Mas aqui a gente não tem nenhum número que acompanha o x. Nós não temos nenhum b. Aqui nós temos o a, que é 2, e nós temos o c, que é 6. Só não temos o b. Então a gente pode dizer que essa equação aqui ela é incompleta em b. Beleza? Bom,
Agora que eu acho que vocês entenderam isso direitinho, nós vamos agora para a parte mais legal, que é a parte de resolver. Agora nós vamos resolver as equações. Então a gente vai começar pelas equações completas. Para você resolver uma equação completa, você pode utilizar soma e produto e você pode utilizar a famosa fórmula de Bhaskara. Mas aqui nessa videoaula eu vou explicar para vocês como resolver uma equação no segundo grau completa por forma de Bhaskara. Então agora a gente vai lá para o quadro para eu explicar isso direitinho, que é menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2a. Viu a importância de você saber direitinho o que é A, B e C? Bom, por que eu deixei de vermelho aqui? Porque alguns exercícios e nos livros, eles pegam essa expressão toda, comprime em um triângulozinho. Então você vai ver a fórmula de Bhaskara como menos b mais ou menos a raiz desse triângulo sobre 2a. Esse triângulo a gente chama de delta. Então sempre que vocês ouvirem no exercício, determine o delta da seguinte equação. Eles estão querendo saber essa expressãozinha aqui, menos b menos 4 vezes a vezes c, tá? Então sempre quando eu falar delta, é essa expressão. Por isso que eu vou deixar ela sempre de vermelho nas nossas contas, beleza? Mas sem enrolação, vamos começar, vamos substituir. Mas antes disso, a gente precisa determinar o quê? Quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. Vocês lembram? Olha só, vamos determinar aqui, ó, o A, o B e o C. O nosso A é aquele termo que sempre está junto do x ao quadrado. Qual que é o termo que está junto ao x ao quadrado? O menos 2. Então, o nosso A, ele é menos 2. Quem que é o nosso B da equação? O B é o termo que acompanha o x. Olha o x aqui. Opa, olha ele aqui, o termo que acompanha o x é o 3. Então, o nosso B é 3. E o C é o termo independente, não é? Se ele é o termo independente, ele tem que estar sozinho. Olha, o 5 está sozinho. Então, o 5 é o nosso C. Então, já determinamos quem que é o A, B e o C da nossa equação. Agora, é só substituir. Simplesmente é só substituir. Vamos colocar em prática, então, essa substituição. Vamos aqui colocar aqui, ó. X é igual menos B. Quem que é o nosso B? O 3. Então, ó, menos b mais ou menos a raiz de. Vou pegar aqui o vermelho. B ao quadrado. Quem que é o nosso B? O 3. Então, é o 3 ao quadrado menos 4 vezes o A. Quem que é o nosso A? Menos 2. Então, vezes menos 2 vezes o C. Quem que é o C? Olha, o 5. Ele está aqui. Maravilha. Agora, tudo isso dividido por quem? 2 vezes o A. Quem é o nosso A? É o menos 2, correto? Então, menos 2. Agora, bem mais tranquilo, né? Agora é só a gente dar aquela resolvida boa, né? X, ele vai ser igual a menos 3 mais ou menos a raiz de 3 ao quadrado dá 9, né? Menos, agora eu vou pegar esse 4 e vou multiplicar o 2 e o 5. Menos com menos dá mais. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Olha que maravilha. Opa! Isso tudo vai ser dividido por mais com menos dá menos. 2 vezes 2, 4. Olha só, que maravilha. Vamos manter essa nossa equação aqui, ó. X é igual a menos 3 mais ou menos a raiz de quanto? 9 mais 40 dá o quê? 49. Tudo isso aqui vai ser dividido por menos 4. Ok? Agora nós vamos pegar isso e vamos colocar desse lado aqui, né, para ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Senão vai ficar tudo embolado. Deixar tudo aqui. Agora, x é igual a
menos 3, mais ou menos a raiz de 49. Qual que é a raiz de 49? É o 7. Isso tudo dividido por menos 4. Bom, ali a gente parou por enquanto. Por quê? Porque eu não posso continuar por causa que tem um mais e um menos aqui. Eu tenho que decidir o que eu vou fazer, se eu vou trabalhar com mais ou com menos. Aí que tá a beleza da equação de segundo grau. A beleza tá aí, meus consagrados. Por quê? Porque a equação de segundo grau ela pode ter nenhuma, uma ou duas soluções. Então, nesse caso aqui, nós teremos duas possibilidades. E aí, como nós temos duas possibilidades, nós teremos dois possíveis resultados. Se eu vou ter dois resultados, eu vou ter 2x. Aí, para não falar tipo x1 e x2, a gente vai, por exemplo, falar x uma linha e x duas linhas. Para isso, eu vou usar outras duas cores de canetão para ficar mais interessante para vocês compreenderem. Então, ó, primeiro resultado, x uma linha. Vou repetir o menos 3. Qual desses aqui eu vou utilizar? Eu vou utilizar o mais ou menos? Vou colocar o mais. Mais 7 dividido por menos 4. Então, x uma linha vai ser igual a menos 3 mais 7 vai dar o quê? 4. Dividido por 4 vai dar quanto? X uma linha vai ser igual a 4 dividido por 4 vai dar menos 1. Então, achamos o primeiro resultado da nossa equação. Vamos agora fazer o outro resultado, né? Porque são mais e menos, correto? Então, agora eu já fiz o x uma linha. Agora eu vou fazer o x duas linhas, o segundo resultado. Se aqui eu utilizei o mais, agora eu vou utilizar o menos. Então, menos 3 menos 7 dividido por menos 4. Vai dar aqui, ó, x duas linhas é igual a... Eu tenho uma dívida de 3 e uma dívida de 7, vou juntar as duas dívidas e eu vou ter aqui uma dívida de 10. Dividido por menos 4, x duas linhas vai ser igual a... Menos com menos dá mais. 10 dividido por 4 dá 2,5, tá? Vai dar 2,5. Você também pode simplificar. Você pode, por exemplo, simplificar, né, o 10 e o 4, que vai dar o quê? Menos 5 dividido por menos 2, que vai dar o mesmo resultado, tá? Vai dar exatamente o mesmo resultado. Então, nós temos aí o resultado da nossa querida equação. X, uma linha, é igual a menos 1 e x duas linhas é igual a 2. Bom, pessoal, para vocês resolverem as incompletas é bem tranquilo, tá? Se você quiser utilizar a Bhaskara, pode utilizar, mas é muito mais trabalhoso. Então, nesse método aqui é bem mais tranquilo. Nós vamos utilizar as duas incompletas que eu já tinha falado com vocês, as incompletas em C e as incompletas em B. Beleza? Vamos começar aqui com a incompleta em C. Primeiro, mesmo método, a gente sempre tem que achar o A, o B e o C. Vamos achar aqui o A? Olha só, o nosso A aqui é quem? É o 1. Por que é 1? Eu não estou vendo 1 aqui. O 1, nesse caso, ele não precisa aparecer, tá? Se você vê um X sozinho aqui, você tem que saber que é o 1 que está ali na frente. Beleza? Então, o nosso A ele é igual a 1. Então, sempre quando vocês virem um X sozinho, na frente desse X tem 1. Beleza? Então, o nosso A é 1. Quem que vai ser o nosso B? O B é o que acompanha o X. Olha o B aqui, gente. Menos 7. Que maravilha. E quem que é o C? O C... Opa! O C não está aqui. Você não está aqui, ué? Então, o C é 0. Por quê? Porque ela é uma equação incompleta. Não estou vendo o termo C. Então, ele é 0. Então, eu já sei que é uma equação incompleta. Então, agora, como é que nós vamos resolver isso aqui, Jesus? Vamos lá. Eu tenho x ao quadrado aqui e tenho x aqui. Eu posso deixar o x em evidência, correto? Deixa aqui, ó, x vezes x menos 7, que vai ser igual a 0. Beleza? Agora,
como é que nós vamos resolver isso aqui? É bem tranquilinho, vocês vão ver que é tranquilinho, tá? Mas como que você colocou isso aqui em evidência? É muito tranquilo, isso aqui é o contrário desse, porque x vezes x, x ao quadrado. X vezes 7, 7x, tá? Só para vocês entenderem direitinho. Então, como é que eu vou achar esse bendito x? É muito tranquilo. Nós não temos aqui, ó, para algo multiplicado dar zero, esse algo, por exemplo, um 4 tem que ser multiplicado por zero, né? 4 vezes 0 dá zero. Aqui é a mesma coisa. Aqui, ó, é como se fosse uma multiplicação. Aqui é o primeiro fator da multiplicação, esse aqui é o segundo, esse multiplicado com esse tem que dar zero. Então, para que isso aconteça, ou esse tem que ser zero. Então, eu já posso falar que esse x meu aqui é igual a zero. Vou colocar x uma linha. Então, aqui, ó, o x, ele pode ser zero, tá? Mas, este aqui, ele também tem que ser zero. Ou esse tem que dar zero. Então, vou pegar esse termo aqui, ó, x menos 7, ele tem que ser igual a zero, correto? Ele tem que ser igual a zero. E aqui eu tenho uma equaçãozinha do primeiro grau tranquila, que eu vou fazer o quê? Pegar esse número, passar para esse lado. Vai ficar x igual a menos 7, passa para o outro lado como 7. Aí, ó, pronto. Já achei o x. Esse aqui seria o x duas linhas. Então, eu tenho o quê? Dois resultados para essa equação. O x ele pode ser 0 ou o x pode ser 7. Viu como é que é tranquilo? Agora, a gente pode passar para incompleta em B. Então, pelo próprio nome diz, a gente já sabe qual que está faltando, né? Mas, de qualquer forma, vamos achar as letras. Então, ó, o A, quem que é o nosso A? Mesma situação daqui. O x está sozinho, então aqui na frente, ó, é 1. Então, o A, ele é 1. Quem que é o nosso B? O B, o B não acompanha o x? Tem nenhum número acompanhando o x aqui, gente? Então, eu acho que o B é 0. E o C? O C é o nosso termo independente? Cadê o termo independente? Esse cara aqui já é mais de 18 anos. É o 4, ou melhor, o menos 4. Então, o nosso C é o menos 4. Então, agora, podemos resolver muito tranquilo. Aqui eu posso utilizar o método, por exemplo, de uma equação do primeiro grau tranquila. O que eu vou fazer? Vou só repetir ela aqui, ó. X ao quadrado menos 4 igual a 0. Nesse caso, eu posso fazer que nem uma equação do primeiro grau. Vocês vão entender daqui a pouco, ó. Eu pego esse menos 4 e passo ele para cá como? O menos 4 tá negativo, vai passar para cá positivo. Tá, e daí? O que eu vou fazer? Eu ainda continuo com ele ao quadrado? Aí que tá o chique. Se você fosse fazer, por exemplo, um Pitágoras, o que é o Pitágoras, né? Não sei se vocês lembram, né? Ó, o triângulo retângulo, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, e eu quero saber esse x aqui. Aí, o que acontece? Você ia fazer o Pitágoras, beleza, aí você ia chegar nesse resultado. X ao quadrado é igual a 4. Aí, a pessoa esperta vai fazer o quê? Vai tirar a raiz do 4 e vai falar que o x é igual a 2. Porque 2 vezes 2 é 4, né? Como aqui está ao quadrado, você faz aqui a raiz e dá 2. Mas aqui está certo porque você está trabalhando com medida. A medida ela não pode ser negativa, tem que sempre ser positiva. Então, só que aqui na álgebra, ou seja, na equação, esse método não cabe. Ou seja, você pode ter números negativos. E neste caso aqui, você não pode falar que o x é 2, porque normalmente você vai fazer o quê? Você vai tirar a raiz e vai falar que o x é igual a 2. Só que ele não é igual a 2, porque a raiz de 4 na álgebra é menos 2 e 2. Porque se você pega o menos 2 ao quadrado, vai dar o quê? 4. Se você pegar o 2 ao quadrado, também vai dar 4. Você percebeu que o menos 2 e o 2 ao quadrado dão o mesmo valor? Então, você não pode falar que o x é igual a 2. Para ficar certo, você fala que o x ele é igual a mais ou menos 2. Aí vai estar certinho. Então, para ficar mais bonitinho igual aqui, você pode falar que o
x, uma linha, é igual a 2 e o x, duas linhas, é igual a menos 2. Aí você vai chegar nos dois resultados da sua equação. Viu como é mais tranquilinho? Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham entendido esse conteúdo. Se você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder vocês tranquilamente. Se você gostou, deixe o seu like, não esqueça de compartilhar com seus amigos, se inscreva aqui no canal e até a nossa próxima videoaula. Fui!